Olá, empreendedor e empreendedora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Gestão 360. Já ativa o sininho das notificações aí, começa a seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, no Spotify. Tem muita coisa legal sobre gestão, sobre finanças, sobre tributário, sobre produtividade e performance para que você tenha mais resultado, mais longevidade e lucro no seu negócio. Hoje nós vamos falar aqui um tema muito importante, que é produtividade, performance e como isso se conecta com o varejo. E para isso a gente trouxe uma pessoa que é exemplo, Renata Hilbert, escritora, palestrante, coach, tem assim um currículo vasto. Queria que você se apresentasse, Renata, pra gente. Ela também é sócia do Mais Prático Supermercado, que é o nosso cliente do varejo. Então eu queria que você conectasse todo esse seu currículo aí na sua apresentação com essa sua atuação aí atualmente lá no Mais Prático também pra gente. Primeiramente, eu queria agradecer, o convite por estar aqui, Marcos. Bom, quem é Renata, né? Renata, ela é uma pessoa que ama desenvolvimento, né? Sempre. Então, minha carreira começou, na verdade, com educação física. Então, minha performance vem de lá, né? Sou formada em educação física e isso me deu uma base de disciplina muito grande e autodesenvolvimento, autogoverno. Então, com o passar do tempo, eu vi que não era o meu fim a atividade física, mas sim o meio. E aí eu fui para a área de inteligência emocional, foi onde eu busquei mais desenvolvimento, aí me tornei palestrante, treinadora comportamental, foi nessa busca aí. E como que eu caí no Mais Prático, né? Eu não caí, né? Eu vim junto com ele. Mas eu era muito bastidor. Porque quem está na frente do negócio é o meu marido, que é o Anderson, né? Então, hoje ele é diretor comercial e operacional. E eu estou entrando na parte de direção de marketing e pessoas lá. Legal. Então, nós estamos definindo ainda muita questão de papéis, questão de feeling também, né? De ser eu ser uma ferramenta que some na empresa e não que bata, que isso é pra gente um dominante nato, né, gente? É um aprendizado, né? Então, assim, tá aí, a gente tá aí pra somar mesmo na empresa. Cheguei há pouco tempo, né? Não, mas você já tem uma atuação mais como uma profissional externa, né? Antes você já dava treinamentos lá pra equipe, então já tem uma conexão, né? Antes eu era mais de fora, né? Então, antes eu só dava os treinamentos lá na empresa, ajudava algumas questões, a parte mais de cuidado de pessoas, que eu falo assim, toda empresa precisa ter mulheres. Com certeza. Né? Porque esse cuidado é nosso, então eu fazia muito essa parte de cuidado na empresa, de pessoas. E aí, esse ano não teve jeito, né? Com o crescimento, eu falei, amor, preciso de você. Eu falei, vamos embora, então... E foi o melhor jeito, né? Porque aí, com esse pedido dele também, todos os dois têm espaço lá dentro, né? Isso abre também você poder usar o seu conhecimento, que não é pouco, né? De uma maneira mais livre, né? Então, acho que é bem legal isso também. É uma maneira livre, mas hoje eu entendo que muito sobre o olhar dele. E essa que é a dificuldade, né, que eu tive assim, no início. Falei assim, não, mas tem que ser o olhar dele, porque a empresa é a cara dele, não é a cara da Renata. Legal. Entende? Então, eu tenho que estar sobre a missão dele, né? Que eu acho que é uma das questões importantes que hoje, que da parte de comportamento que eu estudo, é sobre quem eu sou e o que eu represento ali. Então, por eu ser esposa, eu tenho um papel diferente lá. Eu tenho um peso diferente, eu sei que eu tenho. Mas eu tenho que estar juntamente ali na missão que é dele, não é minha. Entendi. Entendeu? Ó, que sabedoria isso aí. Mas nós estamos apanhando pra chegar aí, né? Interessante. Eu quero que a gente discuta ao longo desse podcast também. Você trouxe aí inteligência emocional. Sei que você é referência nesse tema. Quero que a gente aborde também muito sobre isso ao longo do podcast. Mas queria apresentar também o nosso outro convidado, né? É o Gabriel. Gabriel Faria trabalha com a gente na MaxUp já há algum tempo. E ele é o consultor responsável por atender aí o supermercado Mais Prático. E vamos começar agora com essa prática, né? De sempre trazer um cliente e o seu consultor para falar para a gente um pouco sobre as práticas de gestão que são aplicadas no dia a dia pela ótica da consultoria e pela ótica também do empreendedor. Então, queria que você se apresentasse aí, Gabriel. Falasse um pouquinho da sua trajetória na MaxUp, a sua trajetória profissional e como é que tem sido aí o atendimento lá no Mais Prático. Bacana. Meu nome é Gabriel, né? Eu tô na MaxUp já faz 2 anos, sou consultor.
responsável pelo projeto do Mais Prático. A gente está fazendo 1 ano lá agora, vamos fazer aniversário em janeiro, lá no Mais Prático. Então, já estamos indo para o nosso 2º ciclo de contrato lá com eles e tem sido um aprendizado muito grande para a gente, para eles. Foi um crescimento muito grande que tiveram nesse primeiro ano de consultoria, foi uma oportunidade, né? Então, a gente saiu de 1 loja para 3 lojas, e isso triplica a nossa demanda, tanto de serviço com a MaxUp, mas com eles também de outras visões. Antigamente a gente tinha um apego maior com os colaboradores que estavam ali junto com a gente todos os dias. Hoje em dia tem alguns colaboradores que a gente nem conhece, porque de fato cresceu, muito grande, a operação cresceu muito, então a gente triplicou em número de pessoas e isso acabou gerando alguns desafios, mas com certeza eles estão passando aí com o nosso apoio, sendo mais fácil, sendo mais tranquilo. Menos difícil, talvez, né, Renata? O desafio, ele existe, né? Mas eu tenho que ter as ferramentas certas. Eu falo muito isso com o Anderson. Porque crescer, eu falo assim, eu olho muito pela natureza. Que eu aprendo com a natureza. O que a natureza me pode mostrar? Então, eu cresci. Como que é o crescimento? Eu morro semente para me tornar um tronco, uma árvore, para depois eu gerar frutos. Então, na hora que eu morro semente, eu vou deixar daquilo que eu fiz e vai dar trabalho, vai dar sujeira, para depois... Ninguém vai ver o que está acontecendo, porque a gente cresce para baixo, a gente não cresce para cima primeiro, para depois começar a aparecer. Então, eu falo assim, a gente tem que trazer as pessoas que vão nos ajudar. Então, eu preciso ter água, eu preciso ter adubo. Quem são isso? Então, eu tenho que trazer essas ferramentas para que eu consiga crescer com sustentabilidade, né? Porque crescer por crescer... Não funciona, né? Não é duradouro, né? Não adianta. Eu quero uma coisa que seja duradoura. Eu vou mandar para vocês, até comentei com o Gabriel esses dias, vou mandar para vocês assim que a gente encerrar aqui uma notícia, uma informação, um artigo que eu vi muito legal sobre a Pague Menos, drogaria Pague Menos. Eles têm várias lojas, 300, 400 lojas, e o novo CEO que assumiu há um tempo atrás, ele fez uma ação que foi muito interessante. Ele foi conversar com as pessoas. Normalmente o CEO assume ali, ainda mais a empresa vinha passando por uma série de dificuldades financeiras, e ele assumiu, e normalmente os outros CEOs que passam nas empresas, né, então já vai lá conversar com o CFO, que é de finanças, que vai trazer ali os números, os indicadores, e ele fez um pouco diferente. Ele pegou esses dados financeiros, analisou de maneira autônoma, e marcou entrevista com as pessoas. Então, ele selecionou dos tantos 1.000 funcionários que ele tem, ele fez 70 agendas, né? Que ele ia ficar com 50 pessoas, mais ou menos, nessa agenda, né? Discutindo sobre a empresa. Pessoas aleatórias da folha de pagamento, ele selecionou algumas lojas e tudo mais. E aí, após essas entrevistas, você falou de água e adubo, né, para poder crescer. E aí, conectando a isso, aí, após essa entrevista, ele chega no CFO, né, de finanças lá e faz um pedido um pouco inusitado para o varejo, né, para a gente que vive aí a parte de finanças, consultoria. Ele chegou e falou, eu quero 1.500 ar-condicionados e 3.000 micro-ondas. E aí, o porquê disso, né? Ele falou, as lojas que a gente tem, das 400 lojas que a gente tem, as que têm pior performance, não tem um ar-condicionado, faz 39 graus na cidade, a pessoa tem que esquentar a marmita dela na loja do vizinho, do colega do lado ali, da pizzaria do lado, porque na nossa loja não tem um micro-ondas, né? Então, a gente olhar para esse aspecto do adubo ali também tá no dia a dia, né? Exatamente. E olhar para pessoas, né? Porque hoje a nossa maior demanda é sobre pessoas. Não tem jeito. Hoje nós estávamos conversando mais cedo, né, Gabriel? E a nossa dificuldade é sobre isso. Então, se eu não olhar para as pessoas com as necessidades que elas têm, nós não vamos conseguir tirar o melhor delas. Então, eu não vou ter performance. Sim. Né? Então, para mim ter performance, eu tenho que entender de pessoas. Legal. Né? E quem diz isso foi a Simon Sinek, né? Que ele fala, quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Extremamente conectado, né? Eu não vou conseguir, eu preciso, a minha mão de obra é que atende o cliente, eu posso ter o melhor negócio do mundo, mas se eu não tiver as pessoas certas que comprem a ideia junto comigo, meu negócio não vai acontecer, que ele que vai lidar com o cliente, eu não consigo atender todos os clientes sozinho, então eu dependo deles, né? E conectando aí, eu queria que você trouxesse, Renata, pra gente, o nosso podcast chama Gestão 360 e a gente tem um evento, né, uma vez por ano, que você participou agora, né, no ano de 2024,
que falava sobre gestão, mas também falava sobre pessoas, liderança, planejamento. Queria que você trouxesse um pouquinho do que você aprendeu aí, que você levou para a prática do seu dia a dia do nosso Gestão 360. Eu saí com a cabeça fervendo. Meu caderno, metade dele foi escrito. Normal, né? Porque eu sou assim, né? Por quê? Eu falo 5 anos, a gente tem que estar nos lugares onde a gente vai ouvir coisas que a gente não está acostumado. E eu gosto de estar em ramos que a gente não atua. Por quê? Às vezes a gente está no mesmo lugar, você não consegue ver, né? Na minha perspectiva, eu tenho que dar 2 passos para trás, olho o problema de longe, vejo com quem pode me dar e trazer da experiência do outro para o meu negócio. E foi muito legal isso, né? Então, assim, por exemplo, teve a parte do tributário que eu praticamente não envolvo com isso, mas dá insights pra gente, entendeu? Você fala, você olha pro negócio dela, da forma como ela atua, fala, olha, que interessante. Então, assim, nem sempre, às vezes, a relação ela é direta, né? Então, a gente ganha em tudo. Eu saí de lá, assim, com o meu... Não era o plano de voo, qual que era aquela ferramenta final? Era um plano de ação. Isso. Exatamente. Eu saí com o desdobramento de plano de ação, que eu já falei com antes, vai ser a partir de janeiro de 2025, nós vamos começar a desdobrar isso. E foi em cima de tudo aquilo que a gente viveu, e coincidentemente foi com o tema que a gente está abordando, que é a questão de cultura da empresa, né? Sim. Então, assim, foi muito rico ver a visão de outros empresários que estão com resultados melhores que o nosso, que eu falo muito isso com todo mundo, né? A partir do momento que eu comecei a entender sobre inteligência emocional, eu falei assim, gente, se eu quero um resultado, eu tenho que buscar quem tem ele. Sim. Eu vou buscar conselho com quem já chegou lá, não vou buscar conselho, né? Eu brinco muito lá na empresa, gente, vocês querem cortar a cabeça, você vai lá no açougueiro, você corta meu cabelo. Não, eu vou lá no cabeleireiro, o melhor que tem, para ele me dar instrução. E a gente aprender a buscar as referências, né? Então, mesmo que a área não seja o mesmo varejo que o meu, igual, por exemplo, o Mazinho, esqueci o nome dele. OnFly. Cara, ele me deu tanto insight poderoso, assim, a empresa não tem nada a ver com a minha, Sim. Não é varejo, não tem nada, né? Vamos pensar assim, mas ele me deu tanto insight poderoso sobre pessoas, sobre a cultura do cheiro, aquilo, eu falei, gente, né? Então, assim, estar ali, estar nesses ambientes, nos faz trazer, às vezes, o que falta para o nosso negócio, que nós, dentro do negócio, não conseguimos enxergar. Exatamente. Tem que sair, ver outras coisas, né? Não tem. E é isso que a consultoria faz, né, Gabriel? A gente tem que conectar muito segmentos diferentes a uma empresa de transformador com um supermercado. E aí, como é que você faz isso no dia a dia? Que eu sei que você é bom nesse aspecto. Ontem mesmo a gente teve uma experiência prática disso, né? A gente tem algum cliente comum que a gente foi lá fazer uma visita técnica com ele para pegar boas práticas e compartilhar. Acho que a MaxUp proporciona muito isso. A gente tem alguns clientes que já estão um nível de gestão a mais, que já estão há mais tempo na consultoria, então a gente consegue conectar as pessoas justamente para facilitar o caminho, né? Encurtar o caminho. A gente já viu o que deu certo em empresas, no caso ontem era o mesmo ramo, mas empresas parecidas, o que já deu certo, a gente consegue encurtar esse caminho com a experiência que a gente tem, com os outros clientes, com o feedback que eles dão para a gente. Então ontem foi um dia de muito aprendizado para a gente, pessoas novas que estavam lá, né? Que essa outra empresa está fazendo uma sucessão agora do pai para os filhos. Então, os filhos novos entrando, o pai mais velho com muita bagagem para passar para a gente. E foi muito, muito bacana, porque a receptividade que a gente tem, o carinho que a gente tem com os clientes, é muito bacana a gente chegar lá, as pessoas estarem dispostas a, de fato, compartilhar, saber que a gente não está indo lá roubar estratégia, alguma coisa desse sentido. No sentido da gente compartilhar mesmo e ter um grupo forte para a gente conseguir melhorar a gestão. E ontem eles estavam justamente nessa discussão, que eles estão com uma vontade de criar um grupo para exatamente todo mês eles terem essa cultura mesmo, essa rotina de compartilhar o que está dando certo, meu fornecedor está fazendo isso, isso e isso, e continuar nessas compartilhamento de boas práticas. Então, eu vejo que a MaxUp proporciona muito isso, e o evento foi uma baita aula disso, né? Então, é muito aprendizado que a gente tem ali todos os dias. Eu falo que a gente tem que se conectar muito com... Quando a gente está envolvido no ramo de negócios, né? Eu particularmente uso muito a frase assim, o não eu já tenho. Então, a gente tem que chamar as pessoas, tem que tentar se aproximar das pessoas. Deixa eu ali fazer uma visita. A gente, antes do evento, né?
A gente teve alguns clientes de Palmas que vieram para o evento, 11 clientes saíram lá de Palmas, vieram para Belo Horizonte, eu acho que 6 empresas diferentes, 5 ou 6 empresas diferentes, e a maioria, né, desses são atacadistas ou distribuidores. Então, eles me pediram, falaram, Marcos, me leva em algum local, né, que a gente possa conhecer melhor, e aí eu fui em 3 locais que eu acho que seria legal. Um é um cliente nosso, é uma indústria farmacêutica, então solicitei, aí ele foi mais simples, ele falou, não, claro, já te conheço, pode vir. E outros 2 a gente não tem nem menor relacionamento, assim, que era a Tambasa, a segunda maior atacadista do Brasil, a gente tinha lá uma relação, mas muito rasa, vamos dizer assim. Eu liguei pro diretor e falei, olha, eu tô com essa demanda, você poderia nos receber? Eu admiro muito aí a logística de vocês. Ele, claro, perfeitamente. E o outro foi Araújo, Drogaria Araújo, que é gigante aqui em Minas Gerais, né? Não tínhamos nenhum relacionamento, mas tem aquela máxima, né? A gente tá a 6 pessoas de qualquer pessoa. Então eu liguei para uma pessoa, essa pessoa ligou para outra pessoa, essa outra pessoa nos conectou lá com a família Araújo e nós fomos conhecer o centro de distribuição da Drogaria Araújo. Extremamente tecnológico. E essas 11 pessoas saíram de lá, assim, encantadas. Então, muitos lá não têm ainda porte ou capacidade de ter tamanha tecnologia, nível de gestão, mas abre a nossa cabeça, né? Transforma ali nossa mentalidade. E uma coisa que eu percebo muito é que as pessoas gostam de ajudar. Entendeu? E uma coisa que eu tive que vencer muito em mim, porque eu era muito orgulhosa. Então, tipo assim, eu achava que eu dava conta de tudo e tudo mais. Então, quando veio essa busca de me conhecer e olhar minhas fraquezas, eu falei assim, gente, isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, porque eu achava que eu dava conta de tudo. E aí, eu aprendi a pedir ajuda. Hoje, eu virei uma sem vergonha. Hoje, eu peço, assim, eu peço ajuda pra qualquer pessoa. Eu não tenho a menor vergonha de pedir. Sabe por quê? Tem muita coisa que as outras pessoas carregam, que eu não carrego. Então, eu aprendo hoje, gente, com qualquer pessoa. Se eu tô passando na rua, eu vejo uma situação, eu aprendo com aquela pessoa. Que antes eu me fechava, porque eu me achava autossuficiente, né? Sim. Então, hoje, no ramo dos negócios, tem muita gente que quer ajudar. Esse ano mesmo, eu vou te falar, apareceu um anjo na nossa vida, que fez total diferença na abertura das nossas lojas. E a pessoa simplesmente nos ajudou por ajudar. Então, tem um monte de gente que está disposta a fazer isso, porque tem muitas pessoas boas, apesar de haver controvérsia, muitas pessoas falarem assim, que tem muita gente ruim no mundo. O que vende no jornal é isso. Não, eu não olho pro jornal, eu olho pelas minhas conexões, é real. E eu vou te falar, tem muito mais gente disposta a ajudar do que a gente a barrar. Então, é só você alinhar com as pessoas certas, entendeu? Então, assim, o evento foi maravilhoso, eu fiz conexões, gente, eu tive acesso a pessoas, o próprio Mazinho, falei que eu aprendi com ele, Mazinho, hashtag, ser demais. Porque eu falei assim, ele me deu um tapa de luvas, e foi real o tapa de luvas que ele me deu, sem ele saber, ele não fez nada, ele simplesmente me ligou. E ele me ligou com uma simples vontade, Renato, o que eu posso te ajudar? Eu fiquei assim, sem até perdida na hora, porque eu não estava esperando isso. Porque é uma pessoa que tem um resultado muito maior do que o meu. Tem uma experiência, uma bagagem gigante, e ele se dispôs a me ajudar. Ele me deu meia hora do tempo dele para fazer isso. E muitas vezes eu neguei essa ajuda. Aí eu falei a partir falei, gente, eu tenho que melhorar mesmo. Mas isso é bom, porque se eu não tivesse tido a oportunidade de estar no evento, que um monte de pessoas que têm resultados melhores que o meu, com ótimas práticas, e ele se tornou tão humilde, eu falei, gente, esse é o caminho. Se eu quero chegar como ele chegou, eu tenho que, pelo menos, modelar algumas coisas que ele faz, né? Exato. Então, eu trago isso muito para nossa gestão, para nossa empresa e para a gente mesmo, como pessoa. E conectando, né, isso aí, desse olhar, né, de se ajudar, eu queria conectar muito, falando de varejo, né, que é uma rede de supermercados hoje, como é que você vê hoje um grande desafio? Eu costumo brincar que qualquer conversa que eu vou conversar com um empreendedor, eu falo assim, tá, depois de mão de obra, o que você tem de principal? Depois de mão de obra, o que você tem de principal desafio? Aí começa a conversa. Mas assim, indo para esse desafio de mão de obra, que é comum em todas as empresas hoje, de norte a sul do país, de norte a sul do mundo, não é só aqui, mas como é que você tem pensado e trabalhado e planejado o seu próximo ano aí para manter a equipe engajada, pensando na produtividade do negócio, com o seu conhecimento de bagagem e hoje olhando para o varejo, né?
Pois é, e isso foi interessante, por isso que nós temos que estar no lugar certo com as pessoas certas, certo? No evento, quando me lembro o nome da pessoa da MaxApp que veio falar a palestra sobre geração, a Thay. Ela falou sobre a diferença de gerações. Gente, aquilo ali pra mim abriu minha cabeça. Eu saí de lá, na cabeça. Vocês estão entendendo como que aconteceu aquilo ali comigo. Porque eu não tinha tido start sobre isso. Porque uma coisa é a gente sentar na cadeira e abrir a boca e reclamar. Que tá ruim de pessoas, que tá acontecendo isso. Mas na hora que ela trouxe a clareza ali das gerações, eu falei, gente, ok, é a mão de obra que eu não tenho o que fazer. O que eu tenho que fazer? Assentar minha bunda na cadeira, com humildade, aprender a falar com essa geração. Então, eu saí dali com o meu planejamento para o ano de 2025 aprender a conversar com essa geração e ter uma cultura compatível com a minha e com ela. Então, o meu projeto pessoal ali para a empresa 2025 é questão de cultura. Eu tenho que ter uma cultura forte, senão eu não vou conseguir conversar. E eu vejo que a minha dificuldade, porque eu ainda estava presa em cima dos meus valores, gente, não adianta, Renata, fechei meus olhos, falei, então tá bom, entendi. Então agora eu vou ter que fazer o quê? Aprender a falar com ele, que é diferente. E um problema que eu vejo geral é essa dificuldade de gerações em comunicação. Eu tenho meus princípios, eu tenho meus valores, eu passei a minha dificuldade, eu falo muito com a minha filha, falei, filha, o meu tempo, a minha geração me preparou para ser forte. A sua geração está te preparando para ser fraca. Por quê? É meu ponto de vista, tá? Então, por exemplo, eu queria assistir um filme que só passava na sessão da tarde, ou então aquele sábado, alguma coisa, que era, né? O Gabriel não é dessa idade, não, mas você vai entender sobre isso. E aí, meu pai fala, se eu descumprisse um acordo, eu perdi a vez. Então, esse filme ia passar pra mim só no próximo ano, porque eu fui ter videocassete depois. Então, assim, ou eu cumpria todas as etapas, tudo, fazia tudo quase bonitinho. Quase que você vai ter que explicar o que é videocassete daqui a pouco. Mas se eu falar que tinha de 4 ou 8 cabeças, então, piorou. Mas então eu tinha que cumprir todo um processo, ser rigorosamente certinho e tudo dos combinados na minha casa para poder assistir aquele filme. Se eu passasse, eu ficaria 1 ano sem assistir. Então, ou seja, eu tinha que me organizar para tudo. E a geração de hoje, o que minha filha faz? Ela pausa. Ela vai na Netflix, ela acessa, ela vai no YouTube. A minha filha com 1 ano e eu acho que 1 ano e 4 meses. Eu falei assim, como que ela tá vendo esse vídeo? Aí eu falei assim, mas eu não ensinei pra ela. Ela pegou o celular, ela viu alguém mexendo no microfone e falou assim, assisti Sítio do Pica-Pau Amarelo, Pedrinho. Eu falei, como assim? Então, assim, tá vendo que não, a gente tem que colocar no lugar dessa geração. Então, se eu não me coloco no lugar dessa geração, entender com os olhos dele, com o olhar dele, eu não vou conseguir comunicar. E aí que tá o grande problema. Então, se a comunicação, a importância dela é de quem fala. Então, o comunicador, ele é responsável porque o outro vai entender. Não adianta eu falar assim, ele não entendeu o problema dele. Não, gente, se eu quero trazer essa geração, eu sou um setor de primeiro emprego. Se eu não souber comunicar com ela, o que eu vou fazer? Eu tenho opção? Daqui a 15 anos, vamos pensar, com qual vai ser minha mão de obra básica? Vai ser eles, de qualquer forma, não tem opção. Então, assim, eu tenho que trazer esse olhar e entender como que eles funcionam, que para mim é muito diferente. E entender que para eles é tudo muito rápido. Assim, é diferente demais do que era pra gente. Então, eu tô ainda, assim, tô nessa fase de transição. Não tive tempo ainda de estudar sobre tudo, porque eu preciso me aprender. Então, meu projeto pro ano de 2025, para vencer isso, é entender como eles pensam, como eles agem, para aí sim eu ter uma comunicação certa e trazê-los pro meu lado, baseado na minha cultura, para poder com que dá match, senão como é que eu vou fazer? Exatamente. Né? Eu vejo, meus pais são empreendedores no interior, né? E eu vejo muitos dentro da empresa deles hoje. E é basicamente isso, as gerações mudaram, né? Antigamente, minha mãe e meu pai tinham muita cultura de trabalhar muitas horas e isso ser esse nome de estar trabalhando muito, de fato. E eles entregaram muito isso hoje. Só que hoje a nossa geração já pensa um pouco diferente, justamente isso por a gente ser mais rápido mesmo, a gente ter mais eficiência. Então, eu brigava com minha mãe antigamente, ela me chamava de preguiçoso, falava que eu queria talhar serviço, mas na verdade eu só queria ser mais eficiente. Mas minha mãe tinha sempre aquela cultura, não, a contadora mandou fazer dessa forma lá no sistema, é isso que tem que fazer. Só que às vezes eu não concordava e queria, de fato, fazer de forma mais eficiente. Recebia algumas restrições, mas no fim, aí cansei de discutir, falei assim, mãe, agora eu vou fazer e entregar direto pra contadora. A partir do momento que eu fiz isso, entreguei a contadora, beleza, pode ser assim. Aí minha mãe começou a me escutar. Mas de fato foi... antigamente a gente tinha essa questão de manda quem pode, obedece quem tem juízo, e hoje a gente tem muito mais conversa, a gente tem que aprender a conversar de fato, só que para quem foi criado nesse sistema mais antigo, é muito difícil você aceitar as pessoas, porque
vamos dizer, você tá na posição lá que hoje eu tô mandando. E as pessoas, você pensa que tem que obedecer da mesma forma. Só que as pessoas não querem mais fazer dessa forma. Então, existe essa mudança e é necessário a gente aprender a conviver com isso, porque senão, de fato, a gente não vai ter retenção. E principalmente no segmento supermercadista, mas do varejo de modo geral, principalmente o varejo que trabalha de segunda a segunda praticamente, a retenção é importante, vai ter o giro normal, porque como você disse, é primeiro emprego, mas é importante que a gente aprenda a ter ali um olhar sobre isso, né? Eu tava, como você trouxe duas falas interessantes, que é sentar e reclamar, e outra você falou que era de conversar com outros segmentos, né? Ou conversar com outras pessoas que possam trazer a outra perspectiva. Outro dia eu estava dando um treinamento para gestores de RH de uma rede de supermercados que a gente atende. Então, eu estava lá dando um treinamento sobre gestão, enfim. E aí tinha uma parte do treinamento que era desdobrar ali um plano de ação sobre o seu principal problema. E aí, eram gestores de RH, elas falaram assim, Marcos, mas o principal problema é a dificuldade de contratação. Hoje eu abro uma vaga, eu dificilmente consigo preenchê-la com as exigências que me são impostas, né? Às vezes eu consigo, mas a pessoa não tem as características e habilidades e competências ali que a empresa precisa. Aí, conversa vai, conversa vem, eu falei, olha, então vamos lá, vamos criar um plano de ação junto. Falei, você vai visitar, mapear as lojas, né? Era uma rede lá, com exemplo, 10 lojas. Próximo de cada loja, num raio de 2 quilômetros, quantas escolas que têm aula à noite existem? Escolas públicas. Quantas igrejas tem num raio de 2 quilômetros? Beleza, essa é a primeira etapa do seu plano de ação. Segunda etapa, você vai pedir o gerente dessa loja, ele tem uma missão, que é visitar essa escola com um bannerzinho, pedir lá um apoio e falar, deixa eu botar aqui uma placa falando da minha vaga, ir na igreja, conversar o padre, o pastor, e fazer a mesma coisa. E aí, a menina falou, abriu minha cabeça, será que vai funcionar? Vamos testar. Aí passou uns 2 meses, ela me liga e fala, Marcos, o tempo de contratação que antes eu demorava 30 dias caiu para 15, agora melhorou muito. Então, assim, para mim foi uma ideia que eu dei achando simples. E às vezes você está imerso ali no problema, né? Então, acho que a liderança trazendo para essa questão de performance tem que estar muito antenada a isso também, né? Tem. E uma coisa que está muito linkada a tudo isso é a questão da inteligência emocional. Por quê? Eu preciso saber lidar com pessoas. Só que primeiro eu preciso saber lidar comigo mesmo. Exatamente. Um desafio para mim eu sempre fui uma pessoa extremamente acelerada. Então, gente, para mim lidar com pessoas devagar é um exercício, mas assim, vocês não têm noção. Eu respiro profundamente. Acho que nós três nessa mesa aqui temos. Entendeu? Então, assim, não adianta eu exigir de uma pessoa que é lenta a velocidade que eu tenho. Então, isso vai muito de como que a liderança vai tocar toda essa questão, né? E a liderança, ela não pode ser tomada. Eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem. A pessoa acha que assim, que eu mando, né? Manda quem pode, obedece quem pode. Isso não existe mais. A liderança, ela tem que ser conquistada. Então, se você for hoje na força do braço, essa geração, principalmente, ela não vai ficar. Não adianta, a gente vai perder. Então, assim, o Anderson, eu vejo assim, é muito bonitinho, assim, ele tem aquele negócio dele, ele vem bem mineirinho, vai conversando pelas beiradinhas e vai conseguindo. Eu sou mais direta do que ele. Então, eu tento ser mais um pouquinho dele, porque eu sou daquela, assim, verdade, é Renata na lata. Na minha família tem esse negócio, né? Renata na lata. Então, assim, eu tento segurar um pouquinho. Bordão, né? Eu tento segurar um pouquinho, por quê? Porque nem todo mundo é acostumado com café sem açúcar, né, gente? Então, hoje em dia, essa geração também não está muito acostumada com isso. Então, para mim, eu usei essa estratégia. Eu fui nas igrejas, eu fui nas faculdades, eu fui em escolas, eu fui em toda obra social que eu vi perto, assim. Eu cheguei, eu dei informação que nós estávamos contratando e estamos indo, né? Porque eu acho assim, não é mais como antes, que você abre uma vaga que você vai ter aquela fila de espera. Não vai. A necessidade é minha, então eu tenho que ir atrás disso, né, da minha necessidade. E eu vejo a questão da inteligência emocional, porque para mim poder conversar com o outro, por exemplo, da minha velocidade, se o outro é lento, não adianta eu acelerar ele, eu vou espanar ele, não adianta. Mas às vezes é importante a lentidão dele, em determinado local. Mas detalhista, geralmente. Então depende, ele tem que estar bem locado. Então, a gente tem que ter isso, entendeu? Então, por exemplo, eu como líder, eu tenho que ter autoconhecimento e tenho que ter inteligência emocional para ver assim, qual é a minha limitação.
Eu não posso, por exemplo, chegar numa pessoa e falar da forma que para mim funciona, porque não é. E a gente vai conhecer mesmo, por exemplo, um teste fácil. Você quer conhecer qual que é seu perfil? Analise os vídeos que mais mexem com você. Verdade. É real. Então, quer dizer, você se conecta com aquele tipo de fala, você fala assim, olha, eu, por exemplo, uma pessoa que vier com fala mansa pra mim, eu ponho no 2.0. Não adianta, gente. Né? Mas isso eu tô conhecendo. Eu sei que é uma limitação. Então, no dia a dia, eu tenho que dar uma segurada. Mas a gente tem que trazer isso além. Então, a gente ter esse olhar simples para nós, como que a gente funciona e tudo mais, porque na hora que eu vou lidar com o outro, eu tenho que entender o outro, não é sobre mim mais, né? Eu particularmente, eu vivo isso muito lá, assim, a gente saiu de uma empresa, 2, 3 funcionários, foi crescendo, hoje a gente está batendo lá 35 funcionários, é um número já relevante, e sobre a minha gestão direta, ali tem algumas pessoas, e aí quando eu ia fazer processo seletivo, eu tinha um olhar assim, quero todo mundo acelerado igual eu. Todo mundo vai pegar e vai fazer e tal. E com esse autoconhecimento, essa inteligência emocional, que é uma luta diária, eu falo assim, a gente como líder, você vai errar, você vai tomar uma ação, você vai falar de um jeito que não deveria ter falado. O importante é saber reconhecer isso e estar sempre nessa busca, né? Que a vida é a busca, né? Eu vi esses dias que o ver é o ver e o resto é ida, né? Então você tá na ida da busca ali. E aí eu percebi qual era o meu perfil. Então eu sou um cara assim com muita energia, eu começo várias coisas ao mesmo tempo. Em algum grau, eu tenho uma certa dificuldade com as acabativas. Esse é o problema do executor, né, gente? E aí, qual que foi o ponto? Olha, eu tenho que ter gente boa que cumpre plano de ação. A tarefa é essa, executora ali no aspecto de analista planejador, mas que executa o plano de ação. E aí eu tenho encontrado cada vez mais resultado nas minhas ações trabalhando com perfis diferentes. Complementares, né? Então é muito legal essa inteligência emocional para perceber isso e se olhar para dentro. Eu sou uma pessoa que minha fala é café sem açúcar, eu dou porrada ali quando eu falo. Será que eu tenho que falar todo momento? Então tem hora que eu recebi do nosso RH, Marcos, você tem que às vezes falar no dia seguinte. E aí eu tenho começado a usar muito isso, assim, tá bom, Gabriel, daqui a pouco a gente conversa. E não é porque às vezes a ideia foi ruim, a ação não foi a mais adequada, é porque às vezes eu preciso internalizar, e às vezes quando eu internalizo, no primeiro momento eu ia falar, não podia ter feito. Aí depois a gente olha, eu com mais calma, até que o negócio que o Gabriel fez, ou alguém fez, era bacana, né? Então essa inteligência emocional de se conhecer também é bem interessante. E como é que você traz isso, Gabriel? Vendo esse aspecto, hoje você atende mais empresas de varejo, né? Você tem outros clientes, redes de padaria e outras lojas. Como é que você vê o impacto da liderança, pensando nesse contexto da inteligência emocional, para o restante da equipe, e principalmente no varejo? Bom, a gente tem discutido isso com a Renata e com o outro cliente que a gente tem feito essa programação, esse planejamento estratégico para o próximo ano, e o quanto isso é relevante para o negócio, a gente ter lideranças fortes, alinhadas com a cultura que a gente tem, porque a gente sozinho, diretor, né, não consegue chegar a cultura até lá embaixo quem precisa. E isso faz parte do processo de aculturamento, ter uma cultura forte. Então, se a gente não tiver uma cultura forte e passar para as lideranças, que as lideranças estejam 100% alinhadas com a gente cultura não vai chegar lá na ponta e a gente vai cada vez mais aumentar a nossa rotatividade, a gente não vai ter retenção de colaborador, porque vai estar todo mundo desalinhado ali dentro. Então, o que eu estou fazendo muitos dos meus clientes agora é justamente colocando todo mundo na mesma linha, mas primeiramente os diretores, que às vezes nem os próprios diretores estão na mesma linha. Então, o papel principal meu hoje, acho que nessa rotina de planejamento estratégico, que geralmente é no final do ano, né, pra gente planejar o próximo ano, o que eu tenho feito muito e fazendo essa reflexão com todo mundo é, a gente aqui da diretoria tá alinhado no mesmo propósito, no mesmo valor, como é que tá? E às vezes pode parecer que é coisa lá da faculdade, que a gente só olha para isso, mas é de fato o pilar da empresa. Se a gente não tiver um
valor forte, a missão forte ali, isso não vai sustentar o nosso propósito, a nossa visão que a gente quer ali para o futuro. Então, eu vejo a liderança como uma forma da gente ligar a cultura da diretoria com as nossas pessoas lá na ponta que vão estar entregando qualidade para o nosso cliente, que vai estar entregando o produto diretamente para o nosso cliente. Eles que cuidam, né, do cliente no dia a dia, né? Então, se não tiver alinhado... mas você trouxe uma fala que é muito legal. E eu queria conectar isso com o seu início lá, que você falou, que é o Anderson que é a cara, né? A gente precisa estar, como líderes e sócios, é muito importante essa conexão, essa conexão com principalmente a visão. Obviamente que os valores, eles repelem naturalmente, né? Se não tiver alinhado nos valores, não dura mais alguns meses, né? Esse é o pilar central. Mas eu vejo muita desconexão com a visão. Por quê? A gente... Até como hoje na nossa empresa somos 3 sócios. Se um tiver muito conectado em querer crescer muito rápido e crescer muito, e os outros 2 tiverem, acho que chegamos num porte legal e tá tudo bem, esse é um grande gargalo, porque tá alinhado com os valores, tá legal, só que a visão não tá. E aí isso vai desgastando, vai gerando diversos transtornos, porque... já está desalinhado na visão. Onde a gente quer chegar? Quer ter mais loja? Não quer? Quer ir para um canal de distribuição? Vamos virar atacadista? Não vamos? E como é que você vê isso aí, principalmente na relação que hoje, como sócios, como diretores, mas marido e mulher também? Como é que você tem conexão disso aí? Nossa, essa é a minha fala que eu defendo muito e, desculpe, eu vou desagradar muitas pessoas por conta disso. Bom, primeiro a gente tem que entender qual que é o nosso papel no lugar que a gente está, certo? E eu aprendi o seguinte, espaços não ficam vazios. Nenhum espaço fica vazio. Então, eu tenho que entender qual que é o meu papel. Além de ser sócia dele e diretora com ele, eu sou esposa. Então, isso sempre vai ser, querendo ou não, é o primordial nessa relação, porque não tem como eu separar isso, certo? Uhum. Então, eu tenho que entender o seguinte, meu papel de esposa é estar sobre a missão do meu marido. Né? E como eu sou cristã, né, nas coisas que eu acredito, essa fala dói muito para muitas mulheres aí que não acreditam, mas é muito simples, estar sobre a missão, estar sobre a missão dele. Então, meu marido é o cabeça, eu estou junto com a missão. Ele fala assim, amor, nós vamos aqui, beleza? Eu falo, amor, estamos juntos. Nós estamos 25 anos juntos, pensa? Sim. E tem 18 anos de casado. Então, se eu não estiver submissa, mas nessa missão que ele colocou alinhada com os nossos princípios, com os nossos valores, com os nossos sonhos, não vai dar certo. Sim. Então, por isso que eu falei que lá no início, eu falei assim, olha, o projeto é dele, eu estou entrando, então está sendo sobre a missão dele. Sim. Então, assim, tem coisas que eu não concordo. Eu não bato de frente com ele, na frente, por quê? Porque ele é o diretor, né, também. O negócio é a cara dele, então eu tenho que estar entendendo assim, olha, essa missão, eu posso até chegar depois no bastidor, olha, eu não concordei, deixa eu te mostrar minha visão aqui, assim, assado e tal, por esse ponto de vista. Mas ele falou, não, eu quero ir, eu falei, então tá bom, tamo junto. Bom, eu vou fazer acontecer, né? Sim. Muito sobre isso. Eu vejo também que isso aí é até uma pauta que agradecer a MaxUp, a gente tem auxílio terapia lá, então eu aprendo muito nas terapias, né, que eu faço, e uma das discussões que a gente teve há um tempo atrás foi justamente na questão de decepção. E ela falava muito comigo que, cara, a decepção tá muito mais em você criar uma expectativa alta e a gente quebrar. Então, quando o Marcos traz essa questão da gente ter os alinhamentos, ter as coisas mais corretas ali, ter todo mundo alinhado, é justamente a gente evitar criar expectativa nas pessoas de fato. Então, se eu tô com a expectativa de crescimento e os meus outros sócios não estão, se a gente tem uma visão clara lá, a gente não cria expectativa além dessa visão. Então, a nossa expectativa, ela tá igual. Então, isso evita decepção. Mas, além da diretoria, nos cargos operacionais, trazendo lá na ponta, é a mesma coisa. Então, cara, eu não vou entrar numa empresa que os valores, que eu tô criando expectativa, que ela tem valores que são diferentes que o meu. Se a gente tem aquilo lá claro para as pessoas, desde o período de contratação, não tem uma decepção, porque a gente não gerou nenhuma expectativa. Se gerou expectativa, foi por conta da pessoa que queria alguma coisa a mais. Mas se a gente tem isso muito claro e não fica
coloca, assim, no ar as coisas, se a gente tem isso bem claro, bem definido, não só lá na parede, né, mas de fato acontecendo na prática, evita decepção porque a pessoa não tem expectativa, ela sabe o que ela vai encontrar ali dentro e aí evita essa quebra de expectativa das pessoas, então não tem a decepção. Uma coisa que nós adotamos na empresa, desde que eu comecei a assumir, são a questão dos treinamentos, né? Então, o primeiro treinamento que eu dou para o meu time é de missão, visão, valores, que eu chamo que é o treinamento cultural nosso. Por quê? Eu acredito muito na questão de princípios, né? Então, o meu treinamento da empresa, ele começa por princípios. Se eu tenho um time que não anda os mesmos princípios que os meus, não vai funcionar. Então, eu alinho porque eu vejo também como que a sociedade tá. Eu sinto até um pouco da responsabilidade de eu agregar isso na vida das pessoas. Porque o meu treinamento, ele passa além de ser muita coisa técnica, entendeu? Eu vou na alma da pessoa, mas que eu quero ajudá-los a entender como ser humano. Eu sou especialista em comportamento humano. Então, eu faço muito dessa questão. Eu começo com a questão de princípios, missão, visão, valores. E depois, o outro treinamento, o segundo treinamento que eu passo para a empresa é de autorresponsabilidade. Porque eu e o Anderson somos altamente autorresponsáveis. Então, eu preciso que as pessoas entendam. Porque essa vai ser a nossa linguagem o dia a dia, o tempo todo, né? E são ferramentas poderosíssimas. Você vê, assim, as pessoas falando, nunca ninguém falou comigo dessa forma. Então, quando você traz isso é uma coisa que a gente acredita, nós temos a vontade de ajudar, que muita gente gosta disso, eu e o Anderson, nós gostamos muito disso. Então, quando a gente traz isso para dentro da empresa, nós estamos conseguindo trazer resultados importantes, mas são sementes, né? Essa semente, eu acredito que vamos começar a colher mais para frente, porque não adianta eu achar que posso contratar a Maxzap, tu vai chegar chegando. Não é assim que a vida funciona. Exatamente. É um plantio, é a sementinha todo dia, vai regando, vai molhando e vai falando. E nós temos que ser exemplo. Eu falo isso demais. E é uma das coisas que eu bato muito lá na empresa. Eu falo assim, olha, como que você gosta de ser tratado, Gabriel? Como que você gosta de ser tratado? Com respeito, com carinho. Não é? Você. Ser bem tratado. Né? Então, primeira pessoa que eles têm que perceber que é respeitada sou eu comigo mesma. Então, a minha imagem, a minha comunicação, que isso também está ligado à inteligência emocional, é entender que eu me respeito. Então, eu me cuido, eu me alimento bem, eu bebo água, eu durmo bem. Então, eu sou exemplo. Então todo mundo que está lá ao redor vê o que em mim? Congruência, não é fala vazia. Então, esse papel do líder, ele é primordial. Então, se a diretoria não tiver a visão, não tiver tudo alinhadinho, não vai funcionar. E a minha comunicação bate com aquilo que eu prego? Porque ela tem que bater. Sim. Então, por exemplo, eu dou treinamento de autorresponsabilidade, mas eu, como líder, não sou autorresponsável, incongruência. Não entrega nada no prazo. Então, aí eu não tenho respeito dele mais. Meu time não me respeita. Então, isso é muito importante. Então, assim, a forma como eu ajo dentro da empresa... Gente, você não precisa abrir a boca. A pessoa tá te vendo. O tempo todo, as pessoas olham pra mim e já falam. Tipo assim, eu não preciso falar que eu sou cuidada. Por quê? Vocês me viram. Eu tô com o cabelo arrumado. Vocês me viram, olha, ela tomou banho. Entendeu? Tem coisa que não precisa falar, mas é básico. Mas as pessoas têm essa subjetividade e muitas pessoas não levam em consideração. Sim. Então, eu tenho que ter um olhar além daquilo que eu tô vendo, do que é palpável, né? Então, essa visão subjetiva, no negócio a gente tem que ter, né? E tá sendo muito legal, tanto que eu já tô conseguindo, por exemplo, só naquele água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, das pessoas eu consegui mudar a consciência delas. Falei assim, olha, você quer ser bem tratada? Começa por você. Porque quem determina a forma como eu sou tratada sou eu. Sim. Né? E você trouxe ferramentas, né? Eu vou chamar assim, que são o treinamento de cultura e depois o treinamento de autorresponsabilidade. O que você está pensando assim, que está nesse momento, né? Vocês já estão olhando para o próximo ano, planejando o próximo ano, essa etapa aí de planejamento estratégico. Né? A consultoria cobrando ali algumas respostas, né? Ao vivo aqui, ó. Mas o que você poderia trazer de termos práticos para outros supermercadistas ou varejistas aí que estão nos ouvindo hoje, de termos práticos, o que ferramentas e ações esse empreendedor deve colocar em prática aí a partir do próximo ano? Olha, a primeira coisa é verdade. O café sem açúcar. Sabe, eu vejo que muitas vezes as pessoas querem esconder o que está acontecendo e a gente não consegue resolver, né? Então, como meu colaborador, eu tenho que trazer isso também. Então, por exemplo, eu tenho ferramentas que eu uso de feedback.
A pessoa, eu brigo muito isso lá na empresa. Aquela pessoa já não tá dando para trabalhar. Eu falei, mas você falou com ela? Você foi honesto e verdadeiro com a pessoa? Porque eu preciso saber o que eu tô acertando e o que eu tô errando. Então, existe o teorema de Losada, que eu uso muito, né? Que você tem que ter a quantidade de feedbacks positivos para você dar via uma correção negativa. Gente, isso é ferramenta poderosa que tá lá. Então, se eu quero trazer o Gabriel pro meu lado, não adianta eu só vir batendo no Gabriel. Eu tenho que reconhecer o que ele fez de bom, porque senão ele não tem parâmetro. Gente, a pior coisa que tem é se chegar com um susto e falar, olha, você não vai trabalhar mais aqui por conta disso, disso. Mas ninguém chegou falando assim, o que eu acertei, o que eu errei. Aí ele vai sair dali. No outro ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer. E eu fui muito sacana de, no mínimo, nem dar a oportunidade dele melhorar. Então, assim, é olhar com verdade, falar assim, acertou isso, ok, errou isso, ok. Gente, mas dói. Dói falar, porque quando a gente puxa a atenção da pessoa, o outro fica com raiva da gente. Então, por isso que eu tenho que ter inteligência emocional, porque eu tenho que diminuir o meu ego. Porque eu sei que vai vir pedrada, entendeu? Falar a verdade dói. Eu tenho que ter uma comunicação assertiva para me poder atingir ele na forma que ele precisa, não da forma que eu quero falar. E treinamento. E o que eu vejo hoje? O mundo de informação tá aí. Parece que assim, parece que é um mar de informações. Mas e a informação de qualidade? Tá chegando para os nossos colaboradores? Ou informação que eu preciso, né? Às vezes eu vou treinar numa coisa e eles precisam de outra, né? Não, e outra coisa, a pessoa que chega para mim, qual a qualidade dessa pessoa? O que ela aprendeu a vida toda? Nós temos que levar isso em consideração, entendeu? O meio social dele, o que ele aprendeu a vida toda. Então, eu tenho que treinar para alinhar com meus valores. Então, eu falo, gente, eu ensino, assim, eu explico o que é responsabilidade, assim, real. Você vê os termos que eu tenho que usar lá, porque às vezes as pessoas, eu vou te falar a verdade, nunca ouviram isso de verdade. São criações diferentes, né? Então, eu tenho que colocar, como diz, todo mundo na mesma página, sabe? Então, eu coloco todo mundo na mesma página. E aí, eu vou treinando. A gente aprender sempre a fazer isso. Olhar para o que eu preciso pro meu negócio e vai alinhando as pessoas. E não ter medo. E a gente vai ter que fazer mais de uma vez. Entendeu? Exato. Não adianta que uma vez que eu der um treinamento... Fez o treinamento só em janeiro e acabou, né? Não, gente, não adianta. E outra coisa, você tem que ir insistindo e perguntando. Então, pro próximo ano, agora eu tô entrando com muitas ferramentas poderosas que eu tô trazendo do coach para a empresa. A gente tá falando próximo ano, mas só para quem tá nos ouvindo, a gente tá gravando agora finalzinho de 24, o podcast vai ao ar em janeiro de 25, então é para você colocar em prática em janeiro de 25. Então, o que eu tô trazendo? Eu tô trazendo as ferramentas que eu tenho do coach e tô implantando uma a uma. Gente, eu tô gastando de horas na cabeça para poder implantar aquilo que eu aprendi no papel, para colocar e eu chegar fácil para os meus colaboradores, que, por exemplo, se eu alinho todas as competências que eu preciso dele, ele precisa saber que o que ele está errando, por exemplo, ele chega atrasado todo dia, assiduidade. Mas como que eu falo isso? Só xingando ele? Falando ponto? Não, eu tenho que ter uma ferramenta que eu pontue todos os princípios, tudo que é importante para minha empresa, para que ele saiba que, olha, eu melhorei isso nesse mês, mas você vacilou naquele mês. Se a gente não sentar e tiver esse trabalho, a gente não vai ter mão de obra. Senão a gente vai chegar pra comunicação no dia que é da pancada. Não adianta. Mas a pessoa precisa saber, Gabriel, que aquilo ali é importante para a empresa. Às vezes ele não sabe. Ele não sabe que é importante chegar no horário. Será que ele sabe? Tem uma frase que eu uso muito. O óbvio precisa ser dito. Assim, eu brinco com a minha esposa lá em casa, assim, pra mim chegar no horário é chegar 5 minutos antes. Então, isso lá em casa, quando é dia de sair, e pra compromissos bobos, assim, vamos pro sítio do meu pai. Eu combinei que eu ia chegar lá às 11 horas da manhã, eu tenho que chegar lá às 11. E pra ela, se ela chegar meio-dia, tá tudo bem. Então, assim, pro trabalho, obviamente, é meio que óbvio, mas tem que ser dito, que tem que chegar no horário. Mas, às vezes, a vida da pessoa nunca foi essa. Você olha na família, em outros meios, marca um almoço, um churrasco às 4 da tarde, o pessoal vai chegar às 6. Então, isso para ela não é normal, né? Então, a gente tem que trabalhar muito esse aspecto do falar o óbvio, né? E entender sobre pessoas. Quando eu entendo de comportamento, eu vejo que, por exemplo, quem tem perfil de executor tem umas certas características. Quem tem um perfil, por exemplo, do planejador e qual é o outro? Analista. Normalmente, os analistas são as pessoas que cumprem o horário perfeitamente. Então, essa pessoa, você não precisa preocupar com o horário com ela. Mas agora, você vai olhar o comunicador. A tendência dele chegar atrasado é real. Então, eu preciso de entender as pessoas. Porque eu vou chegar para ele e falar, olha, eu preciso que você chegue no horário. Então, deixa eu te falar, se você está chegando todo dia 15 minutos atrasados, vamos combinar?
vai sair, você já ajuda dando um comando para ele aqui. Saia, se programa para sair com 30 minutos de antecedência, que aí eu acredito que vai dar certo. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente precisa entender de pessoas para poder orientar. Bom, o bate-papo tá muito bom, ó, pra você ver, a gente já evoluiu e falou de tanta coisa. Pra gente caminhar pro final, eu gosto de fazer o pinga-fogo, né, que é ali a palavra final. Queria começar pelo Gabriel, para te deixar aí refletir também e pensar melhor uma palavra poderosa aí para deixar para os empreendedores, e quero também que você deixe aí seu Instagram, suas redes sociais, pro pessoal te seguir lá e ver seus ensinamentos. Mas, Gabriel, no nosso pinga-fogo aí, você já viu os nossos podcasts, eu queria que você deixasse a palavra final que o empreendedor que está nos escutando, que vai ouvir esse podcast ali em janeiro de 2025, possa fazer de mudança e de ações para o ano de 25 dele ser ainda melhor do que esse ano de 24. Bom, para mim, o que tem ficado cada vez mais claro é a gente ter resiliência. Ter paciência para treinar, igual a Renata falou, a gente ter paciência para falar 10 vezes, a gente ter paciência, resiliência de ficar, de fato, falando todos os dias os nossos valores, colocando na cabeça das pessoas ali aquilo que é importante para nós, porque às vezes a gente é chato, é cansativo mesmo a gente ficar lá todos os dias batendo a mesma tecla, mas o que dá certo é isso. Então acho que a palavra que resume para mim o que a gente está precisando nesse momento é resiliência e paciência. Bacana, muito bom. Renata, então deixa aí as suas redes sociais, seu canal de comunicação e a sua palavra final aí para os empreendedores. Meu Instagram é @RenataHilbert. Lá eu falo sobre inteligência emocional, sobre performance, né? Muito voltado também para mulher. E o seu livro também, né? É verdade. Eu lancei o livro recentemente, Como Acessar o Seu Poder, que também tem tudo a ver com aquilo que eu acredito, né? Que a força está dentro da gente. E isso para o empreendedor é muito importante, né? Então, o que eu quero deixar? Não existe perfeição. Eu vejo muitos empreendedores, empresários só reclamando que eu faço isso. Gente, não existe perfeição, porque quando chega a perfeição, acabou, é game over. É tipo assim, eu li o livro, acabou, fechou. Aquilo foi perfeito, eu li o livro inteiro. E o nosso negócio não existe, então é todo dia. É o que o Gabriel completando, o Gabriel falou, a gente tem que ser resiliente e aprender que o mundo está mudando o tempo todo. Eu preciso acompanhar esse mundo. Muitas vezes o que eu fiz há 5 anos não cabe agora mais. Então, eu sou uma pessoa que valorizo muito a questão do conhecimento e eu acho que isso é muito importante. Igual uma conversa dessa aqui. Aposto que tem muitas pessoas que vão tirar proveito. Eu tirei proveito de coisas que até mesmo eu falei aqui agora, das falas de vocês. Então, assim, você tem que estar buscando sempre informações para agregar no seu negócio. Esteja nos eventos, como o evento que nós fizeram. Foi um evento fantástico. Me surpreendeu positivamente o evento. E é isso, né? O que tá perfeito acabou. Não existe perfeição, existe a continuidade, né? Aí vai no conceito lá do PDCA, da melhoria contínua, né? Então, não podia deixar de trazer. É uma coisa que eu trago pra mim. O que não tá crescendo, tá morrendo. Exatamente. Então, sim, se você não tá crescendo, porque o perfeito é fim. Então, não tem como tá perfeito, né? Exatamente. Eu tô em constante evolução. Bom, estamos caminhando ao fim, também vou deixar aqui a minha palavra final e vou buscar lá do Mazinho, né, da Unfly, que teve lá no nosso evento. No evento ele falou uma frase que me marcou bastante, que o maior poder é não ter poder. E depois de quase 8 anos aí de WhatsApp, uma coisa que eu percebi ao longo desse ano, estava falando isso para os meus sócios, falei assim, eu acho que a maior conquista que a gente teve foi hoje poder confiar no time que a gente tem de uma maneira que, caso eu precise não ir lá 2 meses na empresa, eu sei que ela vai continuar existindo. Talvez com resultados diferentes, e é óbvio, mas eu acho que eu queria deixar para o empreendedor: trabalhe seu time, tenha resiliência, persistência, para que a empresa não dependa de você, que o negócio consiga prosperar, sobreviver. Desenvolva pessoas que vão fazer o negócio crescer junto com você. Então, essa é a minha palavra final. Queria agradecer todos vocês aí, os dois aí, por cada ensinamento, cada fala. E queria falar para o empreendedor que está nos ouvindo aí também, seguir a gente nas redes sociais, ativar o sininho das notificações aí no Spotify, no YouTube. Tem muito podcast sobre gestão, tributos, financeiro, planejamento estratégico. Então, nos acompanhe aí e muito obrigado. Vamos crescer o seu negócio cada vez mais com resultado, prosperidade e lucro.